Sermão de Santo António aos Peixes, de Padre António Vieira. Lido por Sónia Pedro. Vos estis sal terrae. São Mateus 5. Capítulo 1. Vós, diz Cristo Senhor Nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas, quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar? Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhe dão, a não querem receber? Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem? Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites? Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Suposto, pois, que ou o sal não salgue, ou a terra se não deixe salgar, que se há de fazer a este sal e que se há de fazer a esta terra? O que se há de fazer ao sal que não salga? Cristo o disse logo. Quod si sal vanuerit, in quo salietur. Ad nihilum valet ultra. Nisit ut mitatur foras et concelcutur ab hominibus. Mateus 5, 13. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se lhe há de fazer é lançá-lo fora como inútil, para que seja pisado por todos. Quem se atreverá a dizer tal coisa se o mesmo Cristo a não pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que deve. Assim, é merecedor de todo o desprezo e de ser metido debaixo dos pés o que com a palavra ou com a vida prega o contrário. Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga. E à terra que se não deixa salgar, o que se lhe há de fazer? Este ponto não resolveu Cristo Senhor Nosso no Evangelho, mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português Santo António, que hoje celebramos, e a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo António em Itália, na cidade de Arimino, contra os hereges, que nela eram muitos. E como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele e faltou pouco para que não lhe tirassem a vida. Que faria neste caso o ânimo generoso do grande António? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas António, com os pés descalços, não podia fazer esta protestação. E uns pés a que se não pegou nada na terra não tinham que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia? Calar-se-ia? Dissimularia? Daria tempo ao tempo? Isso ensinaria porventura a prudência ou a covardia humana. Mas o zelo da glória divina que ardia naquele peito não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório, mas não desistiu da doutrina.
Deixa as praças, vai-se às praias. Deixa a terra, vai-se ao mar e começa a dizer a altas vozes: já que me não querem ouvir os homens, ouçam os peixes. Oh, maravilhas do Altíssimo! Oh, poderes do que criou o mar e a terra! Começam a ferver as ondas, começam a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos, e postos todos por sua ordem, com as cabeças de fora da água, António pregava e eles ouviam. Se a Igreja quer que preguemos de Santo António sobre o Evangelho, dê-nos outro. Vos estis sal terrae. É muito bom o texto para os outros santos doutores, mas para Santo António vem-lhe muito curto. Outros santos doutores da Igreja foram sal da terra. Santo António foi sal da terra e foi o sal do mar. Este é o assunto que eu tinha para tomar hoje. Mas há muitos dias que tenho metido no pensamento que nas festas dos santos é melhor pregar como eles que pregar deles. Quanto mais que o são da minha doutrina, qualquer que ele seja, tem tido nesta terra uma fortuna tão parecida à de Santo António em Arimino, que é força segui-la em tudo. Muitas vezes vos tenho pregado nesta igreja e noutras, de manhã e de tarde, de dia e de noite, sempre com doutrina muito clara, muito sólida, muito verdadeira, e é que mais necessária e importante é a esta terra para a emenda e reforma dos vícios que a corrompem. O fruto que tenho colhido desta doutrina, e se a terra tem tomado sal, ou se tem tomado dele, vós o sabeis, e eu por vós o sinto. Isto suposto, quero hoje, à imitação de Santo António, voltar-me da terra ao mar, e já que os homens se não aproveitam, pregar aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles. Maria quer dizer Domina Maris, Senhora do Mar. E posto que o assunto seja tão desusado, espero que me não falte com a costumada graça. Ave Maria.